Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vão? Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, né? Nós iríamos iniciar no domingo passado, mas nós estávamos sem as revistas, então nós estamos iniciando hoje e nós vamos iniciar pela lição de número 2, né? Que no domingo passado seria de número 1, mas como não tivemos, né? Nós postamos um vídeo sobre a Páscoa, então hoje nós vamos iniciar pela lição de número 2, né? E nesse trimestre nós vamos estar falando sobre sabedoria para viver bem. E o tema da lição de hoje é sábio na aprendizagem, que se encontra lá em Provérbios, no capítulo 1, do versículo 1, e também no 7 ao 8, e no capítulo 10, do 1 ao 15, em Provérbios 16, 20, tá bom? E o Brian vai estar lendo o texto para memorizar de hoje. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Provérbios 1, versículo 7, parte A. Isso. E vocês sabem, crianças, o que significa sabedoria ou ser sábio? Você sabe, Brian, o que significa sabedoria ou ser sábio? Ser sábio significa agir sempre da maneira que agrada a Deus, agir da maneira correta, né? Ser sábio é isso, e ter sabedoria é você fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. E vocês sabem me dizer quem foi a pessoa mais sábia que já viveu na Terra? Vocês sabem me dizer quem foi? Salomão. Isso mesmo, Salomão. Ele foi o homem mais sábio que viveu sobre a Terra, né? E ele também foi um dos reis de Israel, né? E todo o livro de Provérbios que nós vamos estar falando durante esse trimestre, o livro de Provérbios, a maior parte dos provérbios foi escrito por ele, por Salomão. Ele é que escreveu a maior parte dos provérbios. E os provérbios, o que eles são? Eles trazem ensinamentos para a gente de como nós devemos viver. Viver da maneira correta, de maneira justa, honesta. E ele traz ensinamentos para o nosso dia a dia, né? Traz orientação de como agir com as pessoas ao nosso redor, com os pais, com os irmãos, com os amigos, com os professores. Ensina a gente a respeitar as pessoas, a sermos pacientes, respeitosos, sermos humildes. Enfim, é um livro que transmite conselhos para todas as situações da nossa vida, né? É isso que traz no livro de Provérbios. E será que todas as pessoas podem ser sábias? Será que as crianças também podem ser sábias? Você sabe me dizer? Ou só são os adultos? As crianças também podem ser sábias, Brian? Sim. Sim, as crianças também podem ser sábias, podem pedir sabedoria para Deus e fazer aquilo que é correto, né? Aquilo que é certo. As crianças também podem orar e pedir sabedoria a Deus para agir da maneira correta. E o livro de Provérbios também nos ensina que todas as pessoas podem ser sábias. Só que infelizmente também existem pessoas que não querem ser sábias, que não são sábias. E elas são chamadas de tolas. Elas não fazem coisas que não agradam a Deus e por isso eles não são abençoados. E tem um segredo para a gente ser sábio, tem um segredinho. Você sabe qual é esse segredo, Brian? Vocês sabem, crianças, qual é esse segredo? O segredo eu vou contar para vocês. O segredo para ser sábio que a Bíblia nos fala é temer a Deus. Primeiramente, temer a Deus. E vocês sabem o que é temer? Temer é você respeitar, amar, obedecer e a confiar em Deus. É isso que significa nós tememos ao Senhor, tememos a Deus. E esse é o segredo para nós sermos sábios, para nós termos sabedoria. Né? Deus ele não obriga ninguém a seguir os seus conselhos, a seguir a sua palavra, porque nós podemos fazer as nossas escolhas, mas o desejo de Deus para nós é que nós façamos a escolha correta, a escolha certa, que é seguir os seus mandamentos, os seus conselhos, e aqueles que não seguem os seus conselhos, como eu já falei, são chamados de tolos, né? Que eles não têm sabedoria. E outro ensinamento também que traz no livro de Provérbios é que nós devemos amar, respeitar os nossos pais, ouvirmos os conselhos dos nossos pais. Os pais, eles são muito importantes na nossa vida.
né? Eles são muito importantes nas nossas vidas. Por isso que às vezes o pai pede pra gente fazer o dever de casa, né? O pai fala que a gente deve estudar, né? Pede para nós ajudarmos nos afazeres de casa, né? Por que que o pai faz isso? Porque ele nos ama. Os pais fazem isso porque eles nos amam. E não só as crianças, mas também os adultos. Nós também, como adultos, devemos respeitar e honrar os nossos pais. E esse é o 5º mandamento, que fala assim: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vivas muito tempo sobre a terra. Se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, o verso 12, né? Traz esse conselho também, que nós devemos honrar os nossos pais. E no livro de Provérbios também traz esses conselhos, né? Para nós, como filhos, devemos honrar os nossos pais, obedecer aos nossos pais. E a Bíblia também traz uma história sobre 2 homens, né? Fala sobre 2 homens. E esses homens, um deles construiu a sua casa sobre a rocha, né? Vocês podem ver aqui que ele construiu a sua casa sobre a rocha. E o outro construiu a sua casa sobre a areia. E esses homens, um foi sábio, porque seguiu os conselhos, né, das pessoas que entendiam na época, seguiu provavelmente os conselhos dos seus pais também, e construiu a sua casa sobre a rocha. Ele ouviu o conselho e construiu. E o outro não ouviu o conselho e construiu a sua casa na areia. O que fez? E sabe o que aconteceu? Sim, veio uma chuva bem forte e fez a casa do homem que construiu ela na areia começar a afundar, porque a areia começou a ficar muito mole. Como a casa era muito pesada, a areia não conseguiu suportar, aí a casa começou a afundar. Isso mesmo. A casa que foi construída sobre a areia, com a chuva forte, a chuva começou a levar aquela areia toda e a casa começou a se afundar, começou a ser destruída ali, ser engolida por aquela areia. Por que aconteceu isso? Porque ele não ouviu o conselho. Ele foi um homem tolo, né? Sim, só que o homem que tinha construído a casa em cima da rocha, a casa dele não afundou e não foi destruída por causa da chuva. Isso, porque estava construída sobre a rocha. Sim. Ele foi aconselhado a construir a sua casa sobre a rocha e ele ouviu esse conselho. E assim, quando veio a chuva não derrubou a sua casa, Não, né? A chuva porque forte. ela resiste a todos os tipos de tempestades. Como tornados, furacões. Um pouquinho, né? Um pouquinho o Brian aumentou um pouquinho, mas o que nós queremos dizer é o seguinte, que aquele que ouve conselhos é sábio, né? E constrói a sua casa sobre a rocha, né? A rocha fica firmado ali, não tem perigo de vir a chuva forte e levar, como aconteceu com aquele homem que foi tolo, que não deu ouvidos aos conselhos. E é isso que nós queremos passar para vocês hoje, a serem sábios, né? E tenho outra perguntinha para vocês. Será que alguma vez você já recebeu o convite para fazer aquilo que é errado? Na escola, ou um coleguinha? Já recebeu convites? E qual foi a sua resposta? Algumas pessoas poderiam ter falado sim, mas outras não. Aquele que fala não, ele é uma pessoa sábia, uma criança sábia. Então nós devemos aprender a dizer não aos maus conselhos, né? Nós devemos aprender a dizer não. E é melhor sempre obedecer ao Senhor e a sua palavra e agir com sabedoria, né? Então, em vários momentos da vida de vocês, vocês vão se deparar com conselhos bons e conselhos ruins, né? E como sábios, como nós aprendemos hoje na palavra do Senhor, que como sábios nós devemos dizer não.
não as coisas erradas e agir da maneira correta, né? E sermos sábios no Senhor, tá bom? E essa foi a nossa lição de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!